Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma. Nós temos por carisma adoração ao Espírito Santo e por onde passar, levar o povo de Deus a uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, eu já digo para você, na autoridade de profeta e de filho de Deus que Ele me deu nessa noite, você volta para sua casa hoje uma pessoa nova pelo poder do Espírito Santo. Você não volta para tua casa do mesmo jeito que você chegou. Você crê nisso, meu irmão? Abra comigo então a palavra de Deus no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 5, versículos do 13 ao 27. Enquanto você procura, reza comigo: o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Padre Pio, Santa Helena Guerra, amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus, vocês são um monte de livro, hein? Assim diz a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Presta bem atenção. Apanha os sábios em suas próprias manhas, e os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas e andam às apalpadelas do meio-dia, como se fosse noite. Salva o fraco da espada, da língua deles, e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz, e é fechada a boca da iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia, e na 7ª o mal não te atingirá. No tempo de fome te preservará da morte, e no combate do poder da espada. Estarás acoberto dos açoites da língua, e não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome, não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz. Visitarás tuas terras, onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se, e teus descendentes crescerem como a erva da terra. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis o que observamos, assim é. Escuta e tira bom e tira proveito. Palavra do Senhor. Beija a palavra de Deus e aplauda com toda a força. Glória a Deus. Meus queridos, não é novidade para mim e para você. Quem aqui conhece a história de Jó, levanta a mão. Um homem provado na sua fé, um homem que Satanás tentou de todas as formas que ele blasfemasse contra Deus, que ele
fraquejasse na sua fé. Jó, ele perdeu tudo, os seus bens, a sua família, os seus gados, ele perdeu absolutamente tudo, mas ele só não perdeu a sua fé. Nesse capítulo 5 que nós lemos, Jó está num período ainda complicado e difícil da sua vida, nesse momento de dor, aonde alguns dos seus amigos vêm para consolar ele, vêm para dar força para ele nesse momento de dificuldade. Só que ao invés de consolar Jó, o amigo dele fala a verdade para ele. Existem verdades aqui, só que é uma verdade sem caridade, que acaba afundando ainda mais Jó. Basicamente ele disse assim: você passou por isso porque você pecou, porque existe um pecado oculto. E a gente sabe que não é bem isso a verdade, porque quando Deus fala para Satanás de Jó, ele diz que é um homem justo e temente a Deus, então é um homem que obedece o Senhor. Mas, meus queridos, existem nesse texto algumas verdades que eu e você precisamos tomar posse na nossa vida. E era bem isso que o Senhor me dizia. Ele quer hoje trabalhar comigo e com você as verdades que estão contidas aqui. Porque se eu e você tomarmos posse daquilo que está escrito, o Senhor nos dará uma fé inabalável. Você vai sair daqui, meu querido, hoje com uma fé fortificada, com uma fé inabalável no Senhor. Você que está fraco na fé, você que está sem esperança, hoje é o dia que o Senhor volve o olhar dele com misericórdia para você, e te trouxe aqui para restaurar a sua vida, e trouxe aqui para mudar a sua história. Eu creio nisso, por isso que saí da minha casa. A primeira verdade que nós vemos, e que o Senhor movia no meu coração enquanto eu preparava, é exatamente essa: o Senhor frustra os planos dos sábios e dos astutos para proteger os humildes. Essa é a primeira verdade que eu e você precisamos tomar posse. O Senhor, ele frustra os planos, tudo que os sábios e os astutos fazem contra nós. Mateus 11 tirou isso dos versículos 13 ao 16. Acompanha comigo. Apanha os sábios em suas próprias manhas, e os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas e andam às apalpadelas do meio-dia como se fosse noite. Salva o fraco da espada da língua deles, e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz e fecha a boca da iniquidade. Eu não sei se você entendeu, mas na vida de Jó mesmo nós vemos isso acontecer. Satanás, ele é conhecido na Bíblia como um bicho astuto. Ele não é bobo, ele é esperto. Por isso que nós precisamos nos manter vigilantes. Por isso que nós precisamos nos manter em espírito de oração, porque a nossa carne é fraca e facilmente nós caímos, mas o Espírito que habita em nós é forte para nos dar força, é forte para nos fazer vencer. E na vida de Jó nós vemos isso, o Senhor frustrando todos os planos de Satanás contra ele. Qual que era o plano principal de Satanás contra Jó? Fazer com que ele fraquejasse na sua fé e blasfemasse contra Deus. Esse era o objetivo dele, era isso que ele tramava, era isso que ele queria contra Jó, para poder jogar na cara de Deus. Então Satanás toca na sua família, Satanás
toca nos seus gados, nos seus animais. Satanás toca até mesmo, derrama uma lepra, uma doença, uma enfermidade sobre ele. Satanás destruiu, acabou com Jó inteiro. Ele estava sem forças, mas ele só não havia perdido a sua fé. Eu quero fazer você entender uma coisa. Por mais que a família de Jó sofreu, por mais que ele perdeu tudo, mas os planos de Satanás foram frustrados, porque ao invés de Jó blasfemar contra Deus por meio das provações, quanto mais elas cresciam, mais ele exaltava o nome do Senhor. Ferrou com a família, ferrou com o trabalho, ferrou com tudo, mas o objetivo final foi frustrado, porque o Senhor o livrou, porque o Senhor o protegeu, e ao invés de blasfemar, ele honrou o nome de Deus, dizendo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Ele não fraquejou, ele não fraquejou, ele não fraquejou. Por isso eu quero dizer para você uma coisa: não importa, meus queridos, o que os outros tramam contra você, não importa o que os outros planejam contra a sua vida, eu quero fazer você entender que o mesmo Deus que livrou e salvou Jó é o mesmo Deus que me livra e te livra de todos os perigos. Pode tomar posse. Conosco está um Deus que não nos abandona, conosco está um Deus que não nos deixa. E que lindo a palavra de Deus dizer que Ele volta a esperança ao infeliz e fecha a boca da iniquidade. Sabe o que é isso? Deus destrói a maldade e volta a esperança para mim e para você. Se você veio para cá nessa noite sem esperança, sem alegria, o Senhor agora, nesse momento, pelo poder da palavra, reacende em você a chama da esperança, reacende em você a chama da fé. Falo sem medo de errar, porque quando a palavra é lançada, ela não volta sem antes produzir os seus frutos. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele não pode voltar atrás. Ele é fiel, e como livrou Jó, também te livrará. Não tenha medo. Glória a Deus. Eu vejo muitas pessoas, dizendo assim: fizeram tal coisa para mim, não sei porquê, mas está tudo dando errado. Acho que fizeram alguma coisa para mim. Meus queridos, não precisa ter medo, porque a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. A palavra de Deus também diz que pode 1000 cair do meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. Que falta de fé é essa? São João, ele vai dizer: muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Bata no seu peito e diga assim: aqui dentro do meu coração habita um Deus vivo, poderoso, vitorioso, que não perde batalhas, e todos os seus inimigos se dobra aos pés dele. Amém. Amém. E a palavra de Deus, ela continua dando conselho poderoso para mim e para você.
Segunda verdade que o Senhor movia no meu coração enquanto eu preparava essa pregação: enquanto Deus nos corrige, é um bom sinal. Ruim seria se Ele não corrigisse. Pega comigo, versículo 17. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois Ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. Meus queridos, se Deus corrige, é porque Ele ama. Enquanto Deus nos corrige, é um bom sinal. Ruim seria se Deus dissesse assim: deixa viver do jeito que está. Ruim seria se Deus visse eu e você prestes a cair na beira do abismo e não fazer nada. Mas nosso Deus, Ele é Pai. E qual pai não corrige o seu filho? Todos os pais corrigem os seus filhos, para que eles voltem ao caminho certo e façam o que é certo. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: não despreze a lição do Todo-Poderoso. Deixa Deus te ensinar, meu irmão. Porque em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nos ensina. Todos os momentos da nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá de aprender algo novo. Não despreze a lição do Senhor. E preparando essa pregação, o Senhor me dava um exemplo prático para que você entendesse. Uma pessoa que andou nas trevas, uma pessoa que andou na morte, que andou no pecado, que iria morrer, e que se morresse, não iria para o céu. Mas em determinado momento, essa pessoa, ela vai a um grupo de oração, ela vai a algum momento de oração, e encontra com uma palavra. E essa palavra, ela é tão viva, tão eficaz, que vai no mais profundo da alma do ser humano. E essa pessoa que vivia na morte, que andava nas trevas, que vivia enfiado no pecado, a palavra entra e fere o seu coração. A palavra entra e fere a sua alma. Mas esta mesma palavra que entrou e feriu foi a mesma que confrontou você, que fez você enxergar o erro que você estava vivendo e que te libertou. Enquanto Deus nos corrige, é um bom sinal. Enquanto Deus nos fere com a sua palavra, é um bom sinal. Porque quando Deus fere, Ele cura. Se aquela pessoa que vivia nas trevas, que vivia na morte, não tivesse um encontro com a palavra, não tivesse tido aquele impacto, ela certamente morreria. Mas porque a palavra entrou, aconteceu isso que nós lemos. O Senhor feriu, mas o Senhor curou, porque agora, através disso, o Senhor conseguiu resgatar aquela alma e salvar aquela vida. Você está entendendo? Fala para o seu irmão aí: não despreze a lição do Senhor. Deixa Ele te ensinar. Ainda que esteja doendo, ainda que doa, porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor não dá ponto sem nó. Ele sabe o que faz. Essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração.
O Senhor quer te dar uma fé viva. O Senhor quer te dar uma fé inabalável. Versículo 21 até o 24. Estarás acoberto dos açoites da língua, e não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome, e não temerás as feras selvagens. Quando eu li isso, algo o Senhor trazia no meu coração. Preste atenção. Estarás coberto dos açoites da língua. Quantos aqui passam por problema? Levanta a mão. Provações nós teremos, amém? Lutas nós enfrentaremos. Batalha nós teremos. Mas o que são esses açoites da língua? Muitas das vezes, quando uma provação vem até nós, quando acontece algo que esteja fora do que nós planejamos, a gente murmura, a gente reclama, a gente muitas das vezes não temos a fé de Jó, a gente se revolta muitas vezes contra Deus e até diz: por que comigo que sou tão bom? Por que comigo, Senhor? Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor quer nos dar uma fé inabalável, porque quem tem uma fé inabalável, no momento da dificuldade não vai reclamar. No momento da dificuldade não vai murmurar. No momento da dificuldade vai ser maduro o suficiente na sua fé para entender aquilo que Jó entendeu. Deus está no controle de todas as coisas. Para de querer ter o controle de tudo, porque nem sempre você vai ter o controle de tudo na sua vida, porque só quem tem o controle é Deus, e você não é Deus. Deixa Ele governar a sua vida, e aprenda nos momentos difíceis, aprenda nos momentos de dificuldade. Não despreze a oportunidade que Deus te dá de experimentar da providência, do agir, da mão poderosa dele na sua vida. Fala assim para o Senhor: eu quero essa fé inabalável. Eu quero essa fé, Senhor. Eu quero, de verdade, eu quero, Deus. Olha, e não temerás o medo quando vires a ruína. Sabe o que significa isso? Você olha para a sua vida, pode estar tudo um caos, pode estar tudo dando errado, mas você não vai ter medo, porque você sabe que tem um Deus cuidando. Pode estar tudo dando errado, mas aquele que tem uma fé inabalável jamais cairá no medo, porque sabe que o Deus que ele serve não o abandona nem por um segundo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão atentos à oração e à vida do justo. Ele não tira o olho de você. Eu não sei o que você passa, não sei o que você enfrenta, mas renuncie a esse medo, porque Deus é maior. Deus é maior. Rirás das calamidades. Gente, isso é maravilhoso. Ao invés de se entristecer quando você vê que está tudo dando errado, aqueles que têm uma fé inabalável, eles não se desesperam, mas ele dá risada. Ele é feliz,
Tá tudo dando errado, mas ele tem paz no coração. Fala comigo de novo: Jesus, eu quero essa fé. Jesus, eu quero essa fé. Eu e você, meus queridos, precisamos dessa fé. Porque senão nós vamos cair. E o Senhor hoje, Ele faz uma promessa. Não somente para mim, não somente para você, mas também para a sua casa. Também para a sua família. Veja aí, versículo 24: dentro de tua tenda conhecerás a paz, visitarás tuas terras, onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se, e teus descendentes crescerem como a erva da terra. Entrarás maduro no sepulcro. Olha que lindo, olha que promessa maravilhosa Deus nos faz. Aquele que tem uma fé inabalável no Senhor, aquele que acredita no Senhor, que confia no Senhor, encontrará paz dentro da sua casa. E vai ver a sua posteridade crescer, multiplicar. Não foi isso que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo, mas terminou por isso? Não. Por causa da fidelidade de Jó, Deus restituiu em dobro tudo que ele perdeu. Se você se manter fiel a Deus, muitas coisas você vai perder, mas também muitas coisas o Senhor vai restituir. Muitas coisas você vai perder, mas muitas coisas o Senhor vai restituir, porque Ele não deixa o justo na mão. Ele não deixa o seu filho na mão. E para finalizar e a gente rezar: entrarás maduro no sepulcro. Sabe o que é isso? Aquele que se mantém com a sua fé em Deus, com uma fé inabalável. Eu estou insistindo tanto nisso porque era isso que o Senhor trazia no meu coração. Ele quer dar a você uma fé inabalável. Se você tiver fé, você vai entrar maduro no sepulcro. Sabe o que significa isso? Você vai estar preparado para morrer. Quantas pessoas têm medo da morte? Não tem medo? Acho que não tem medo da morte em si. As pessoas têm mais medo de como vai morrer, né? Mas se você tiver fé, não importa a hora que a morte chegar, você vai estar em santidade de vida, pronto para ver a glória e a face do nosso Deus. Pode aplaudir. Você quer isso para a sua vida? Fica de pé, vamos rezar.